eu fui para a aeronáutica, para a Marinha, eu estava realizando um sonho, sim, de ser oficial. Tanto até que na formatura, na hora que estava cantando o hino, gente, eu chorei tanto, mas tanto, que eu pensei que eu fosse morrer, tanto chorar engasgada com o meu choro, cantando. Que teve o tenente lá que falou, meu Deus do céu, eu nunca vi uma pessoa tão emocionada. Mas por que aquilo ali era sonho de verdade? Era um sonho... Era um impossível mesmo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do 01 Cast, o podcast oficial do Concurseiro 01. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, que é minha amiga. Eu adoro trazer minhas amigas aqui, que a gente mata um pouquinho a saudade, né? Ainda sabe que vem episódio bom. Então, queria dar boa tarde para a Tenente Karen, né? Capitão Tenente Karen, que está aqui hoje conosco. Queria pedir para você se apresentar para o pessoal, por favor. Então, boa tarde, eu sou a Capitão Tenente Karen, intendente da Marinha. Eu estou na Marinha há quase 11 anos, né? Esse ano, em março, fecha 11 anos. Mas eu tenho 21 anos de serviço, somando o tempo que eu já fui da aeronáutica. Então, eu estou aqui para poder esclarecer qualquer coisa e tentar, né, ser motivação para o pessoal que pretende prestar um concurso. Matar a curiosidade dos nossos concurseiros. Maria, se apresenta para o pessoal. Não, eu já fiquei interessada. 11 anos, né? Mas 21 de ser... Eu já quero saber também. Tem história boa aí. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Tenente Maria, né? Eu fui RM2 durante 2 anos e faço parte hoje aqui da equipe do C01. Estou sempre aí no Instagram, no canal do YouTube, no podcast, né, Carol? Sempre aí trazendo um pouquinho da experiência que a gente tem, que a gente vivencia, que a gente conhece das pessoas que a gente vai conhecendo, para trazer informação para vocês. E eu sou a Capitão Tenente Carolina, servi 8 anos na Marinha do Brasil também, minha formação é publicitária. Karen, vamos começar logo, que eu estou aqui ansiosa para ouvir você falar. Eu queria saber de onde surgiu, né, essa vontade, um desejo de ser uma militar. Então, a vontade surgiu há muitos anos atrás. Não vou falar muitos anos não, senão vai entregar a minha idade. Mas é porque eu era criança. Eu venho de uma família que tem militares. O meu avô, ele era militar do Exército. E meu pai sempre gostou muito de aviação e eu cresci, né, assistindo... Meu pai assistia filmes de Segunda Guerra Mundial. Pediu só para você ajeitar aqui um pouquinho mais. Está melhor aqui? Isso. Tá. Então, eu sempre assistia, estava acompanhando aquilo desde criança e eu olhava aquilo ali com um amor danado. E eu tinha primos e outros parentes também que são militares e minha prima, na época, até estudava no colégio militar. Então, assim, pra você ter noção, com 10 anos eu parava para a bandeira. Não tinha jeito, era dom já. Então, assim, eu sempre quis ser militar por vocação mesmo, por amor à pátria, por achar que eu estaria fazendo algo pelo meu país. E essa vontade sempre veio desde pequena e nunca foi aquela vontade assim, eu quero ser militar para trabalhar com... No meu caso, hoje, sou intendente, né? Para trabalhar na administração pública, fazendo a gestão de recursos. Nossa, nunca. Eu imaginava que eu ia ser militar e que eu ia estar marchando, que eu ia ser operativa. Então, a minha vontade começou aí, lá atrás. Sempre foi sonho. Eu não sei se é para continuar contando toda a história. Sim, pode continuar. Conta que eu adoro essa história, cara. Pode engatar, só assim... Eu sou curiosa, talvez eu faça perguntas no meio. Então, tá bom. Então, assim, eu sou de uma época que quase não existia um concurso para mulheres, né? E aí eu fiz escola técnica, na época, meu segundo grau, ainda era segundo grau, em eletrônica. E aí meu pai um dia falou assim para mim, filha, tem um concurso para você, que era recentemente novo, porque eu entrei na 5ª turma lá na especialista, mas só que quando ele falou desse concurso, a gente sempre faz a prova antes, né? Ele falou, tem um concurso, tinha acabado de ter 1 ano e meio, mais ou menos, daquele concurso que estava tendo, que abriu vaga para mulher. E você pode fazer prova. E ali foi a brecha que eu vi, né, de realizar um sonho. Na época, eu queria muito ser oficial, porque
por ser questão de família, né? E meu avô veio de sargento, fez a ESA lá em Três Corações, e é aquela coisa de querer dar orgulho, não que ser sargento não, mas é porque você vê o seu avô falando. Meu avô chegou a ir até major, e ele sempre falando, filha, faz isso, aquilo, outro. Mas o que aconteceu? Eu não tinha como fazer prova, a única prova que eu poderia fazer era da FAB para ser intendente. Só que eu tinha miopia alta já para o edital, então eu não poderia fazer aquele concurso. E aí veio essa oportunidade, meu pai falou, tenta. Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer? Eu procurei médico, fui no médico, aí ele falou, olha, pelo edital, talvez você não passe. Então, aquele meu sonho estava ali meio que latente. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu nunca vou conseguir realizar? Mas a gente não desiste quando a gente tem um sonho, né? Aí foi quando eu ainda, na época, comecei a trabalhar. Eu fazia a escola técnica naquela época, eram 4 anos a escola técnica, e nesse 4º ano eu estava fazendo estágio, comecei a trabalhar, e foi quando meu pai falou comigo. Aí eu pensei em tentar, só que eu não estava conseguindo estudar, porque eu trabalhava o dia inteiro, e à noite ia para o último ano lá da escola técnica. Então, assim, impossível você estudar para um concurso trabalhando e ainda estudando de noite. Mas acabou chegando no próximo ao concurso, eu falei assim, pai, eu vou, o senhor me apoia? Eu vou pedir demissão para poder estudar, porque eu não estou conseguindo estudar. Eu me matriculei na época num cursinho, né, que era aos sábados, e falei assim, não consigo, estou indo aula assistindo, mas eu não estou conseguindo dar continuidade. Tentava estudar os finais de semana, mas assim, eu ficava muito cansada. Aí ele falou, não, minha filha, vai. Faltava um mês para a prova. Até então, eu não tinha conseguido estudar quase nada. E eu tenho a história, a minha história é longa, né? Mas estou perdendo muito tempo, mas eu tenho um negócio com um mês, que vocês vão entender o porquê de um mês. Faltava um mês para a prova e eu pedi para me demitirem, mas assim, eu era muito nova, eu tinha 17 anos, não, na época eu já estava com 18. Eu estava com 18, não tinha noção de nada, muito menos CLT, e aí falou, não, você não pode, a gente não vai te demitir, não. Aí eu fui pedir demissão, só que eu não sabia que existia uma coisa chamada aviso prévio. Aí eu pedi demissão para ficar em casa trabalhando, só que eu não tinha dinheiro para pagar aquele mês, e eu tive que trabalhar e pagar o aviso prévio. Então, assim, para mim aquilo já foi uma pancada, eu falei, caramba, né? E foi um momento também que calhou que eu pedi essa demissão. Na semana seguinte, o pessoal lá de trás vai lembrar, na época da privatização da antiga Telerge, né, que virou Telemar, houve uma situação lá que, tipo, o pessoal lá em casa também ficou sem trabalho na época. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que passar, e agora? Só que é um concurso extremamente difícil, e aquele concurso é realmente muito difícil. Eu pedi muito a Deus, né, amparo, estudava de madrugada, a hora que dava, e fui para o Maracanã fazer a prova em janeiro. Não vou falar o ano, não. Eu só fazia a conta que dá, né? Eu fazia a prova em janeiro, e quando eu cheguei no Maracanã, ainda era, né, aquela arquibancada só de concreto, com prancheta no colo, um calor de 40 graus no Rio de Janeiro, e eu desesperada, assim, suando, e aquela prova difícil, porque a parte de eletrônica ela é muito, assim, são números, né, que você só usa calculadora quando você está na escola, e você vai fazer uma prova sem calculadora, com números nano, pico, com cálculo, isso, aquilo, outro. E aí, chegou na hora, eu olhei que Maracanã lotado, o concurso nível nacional, eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir uma vaga com esse mundo de gente? Ver o Maracanã cheio de gente entupida. E eu sentada na arquibancada, onde o sol pegou justamente do meu lado, e aquela prancheta, eu falei, Deus, se for da tua vontade, a minha parte, o meu melhor eu dei. E aí foi, né, quando fiz a prova, aí eu estava um dia aqui pelo centro com meu pai sempre me dando apoio, meu pai sempre... Minha família toda, né? Mas meu pai acompanhou, assim, presencialmente, me levar para cima e para baixo, tudo. Então, eu sou muito grata a ele e minha mãe. Ele me trazendo num médico, que é aqui, para eu poder fazer a cirurgia, porque eu ainda não estava com a miopia que talvez pudesse ser aceita, né? E aí o médico chegou e falou assim, olha, você é muito nova para fazer cirurgia. Teu grau ainda está muito flutuante, eu não vou te operar.
E aí eu saí de lá com aquele nó na garganta e eu me lembro que estava no elevador. Aí me ligaram no cursinho. Parabéns, você passou, você foi foi a 10ª do Brasil. Eu, na hora, foi uma mistura de alegria e, ao mesmo tempo, de tristeza, que eu pensei, eu consegui o mais difícil e eu não vou conseguir entrar por uma limitação que não depende de mim. E meu olho encheu de lágrimas, veio aquele nó na garganta, meu pai segurando minha mão e eu chorando no elevador. Mas, assim, eu estava no limite ali, né, do grau, né, fui fazer o teste. Na época também tinha uma outra pessoa que era um vizinho que ele até, infelizmente, faleceu na pandemia. Ele foi uma das primeiras pessoas que acabou pegando Covid. E ele também deu um suporte. Ele era da FAB. Ele falou assim, minha filha, o exame médico, para o pessoal da AFA, que o pessoal tem aviador e tudo, é no CEMAL, ele é bem rígido. Você está ali no limiar. Então, assim, não desiste. E aí eu fiz quando chegou para fazer o exame médico, né? Eu, coração amigo, quase infartando. Pior que o dia da prova, imagina. Foi quase morrendo. Aí eu sentei, aí a médica lá atendendo um monte de gente, uma atrás da outra, sem zero paciência. Entra! Aí ela estava lá, senta, lê. Eu só pisquei, falei, meu Deus, abre minha visão. Eu pisquei e li. Aí daqui a pouco ela anotou, próximo. Aí eu saí com o papel assim, tremendo, falei, o que está escrito? Sabia nem o que ela tinha anotado, né? Aí eu, sargento, o que está aqui? O que está aqui? Ele está... ele botou 20 barras não sei quanto. Eu, o que é isso aqui? O que significa isso? Que você está apta. Nossa! Foi o momento mais feliz, assim, que eu lembro de uma alegria profunda que eu estava realizando efetivamente meu sonho. Então, assim, isso me mostrou desde o início que nada acontece por acaso. Essa história a Carol não sabe, porque eu não contei para ela. E não parou por aí, porque eu fiquei feliz e veio o psicotécnico. Saí com toda a antecedência do mundo de casa. E meu pai foi me levar. Eis que a gente está na Presidente Vargas e tudo para. Não. E nada anda. E meu pai começando a ficar nervoso, ele batendo no volante a mão dele assim, pum. E aquilo ali estava me deixando já nervosa. Ele começou, não vai dar tempo. Aí a gente ligou o rádio. Aí tinha caído o Marquise na Rio Branco. Se botar na internet, vai achar. Caiu, fechou a Rio Branco. E a Presidente Vargas não anda. Parou tudo. Naquela época, Rio Branco. Ai, meu pai, desce do carro agora, vai para o metrô. Só que o carro dele estava distante. Estava entre o metrô da Uruguaiana e o da Central. E estava distante para ir andando. E eu estava arrumadinha, com roupa social, com sapatinho, não sei o quê. Desce agora. Ele, para onde eu vou? Vai para o mais próximo. Eu desci, comecei a correr, encontrei um guarda. Falei, qual que é mais próximo? Eu estava indo em direção à Central. Ele, não, vai para o Uruguaiana. E vai eu correndo, descabelada, suada. Quando eu cheguei no metrô, desci. Perguntei, sai de quanto tempo? Já ia fechar o metrô, né, o horário. Ele, sai de quanto tempo? Ele, não, o próximo daqui a 8 minutos. Nisso, eu ia passar na catraca, meu pai me liga, volta, que mentira! Não. Aí eu voltei desesperada, entrei no carro e comecei a chorar. O nervosismo foi tão grande que eu comecei a chorar de nervoso. E meu pai me levando desesperado, não sei quando parou lá na frente. Desce do carro. A porta aberta. E o pessoal entrando. E eu cheguei e a porta fechou atrás de mim. Nossa! Então, assim, a minha história, essa parte eu te falei, não conhece. Essa eu não conhecia. Não conhecia. Eu tremendo, suando, cabelo colado e tendo que, né, tá com o psicológico psicotécnico. Sabe o que me fez lembrar quando a gente vai passear de férias lá no Nordeste, algum lugar que tem passeio de bugre? Aí você senta no bugre e o bugueiro pergunta pra você, você quer com emoção ou sem emoção? Minha vida é sempre com emoção. Isso que eu ia te perguntar. Na época tinha celular, então? Assim, você conseguia... Não, então por isso que eu perguntei. Porque você falou assim, não, o sargento falou que estava apto. O que você fez? Que eu fiz? Da visão? Nada, não tinha ninguém para você falar. Naquela época, eu só tinha o celular, porque eu sempre fui muito estudiosa e tal. Então, assim, ninguém tinha dinheiro para ter celular.
Mas, na época do segundo grau, na escola técnica, a gente estava correndo atrás de patrocínio e tal. Eles conseguiram bolsa para os alunos, os primeiros colocados do primeiro, segundo, terceiro ano. E para o pessoal do quarto ano, que era o ano que eu estava, foi na época do meu estágio, eles... Cara, você está me fazendo entregar a idade. Eu também não tive, tá? Mas aí chegou lá, eles falaram assim, não, o pessoal do quarto ano, para os 3 melhores colocados da média dos últimos 3 anos, a gente vai dar um celular. E eu ganhei um celular. E aí eu ganhei um celular que era, na época, o Movistar... Eu não posso fazer propaganda, que não existe mais. O Movistar amigo da Telefônica, que tu abria o flip, puxava a antena, pá! Nossa, chiquérrima! Então, eu tinha o telefone por conta disso. Financeiramente, meu pai sem Sim. condições de ter o telefone. E meu pai desceu, acho que meu pai largou o carro para pegar por orelhão, para me ligar, volta. Foi nesse nível. Então, assim... Não, só para o pessoal entender Qual era a história? Não existia que não é celular. assim, deixa eu ver aqui É qual que é o igual metrô mais próximo. Não tinha essa Ai, tipo, meu Deus, qual é o metrô mais próximo? tempo, gritando desesperado. Não, aqui dá quanto tempo mais ou menos? É muito longe, tantos metros. É assim, facilidade de celular não existia, celular quase ninguém. Muito menos Android. A internet da época era do computador, era de escada, era de você ficar de noite esperando a hora e... Da meia-noite que era mais barato. Os pulsos, exatamente isso, era essa época. Aí eu fiz o exame psicotécnico e saiu o resultado, eu fiquei muito feliz. Então, assim, gratidão, que é uma palavra muito usada hoje. Naquela época a gente nem falava tanto em gratidão, mas olhando para trás foi o sentimento que eu tive. Então, assim, em todos os processos, assim, eu confiei muito em Deus, né? Mas eu fiz a minha parte. Eu tive o apoio, né, da minha família e tive a orientação, né, de um curso que direcionou o meu estudo, porque eu não tinha tempo. E aquilo ali, quando a gente tem uma vontade, a gente quer aquilo, a gente se sente motivado. A motivação ela é interna. E aquilo era um sonho. Então, foi assim que eu entrei para a aeronáutica. Aí a história da Marinha vem outra. Aí, enfim. É mais emoção? É com emoção Não, também? é porque assim, Maria, ela pensou assim, minha vida tá aqui, né? Não, vou botar um pouquinho mais de emoção, né? Tô aqui na FAB. Nada tranquilo. Mas, assim, meu sonho de ser oficial não tinha se extinguido. Eu encontrei a única porta que estava aberta para mim naquele momento e fui por aquela porta. Então, eu comecei a trabalhar, né? Na época lá na FAB, não foi fácil também, porque eu entrei numa época que ainda tinha muito, a maioria, né, majoritariamente era formada por homens, e eu entrei numa área técnica. Então, assim, já no segundo grau eram pouquíssimas meninas. E quando eu fui lá para a FAB, eu acabei caindo num esquadrão, num esquadrão de aeronave, de aviação, onde não existia mulher nenhuma. E depois esse esquadrão foi desativado e fizeram até uma reportagem na época lá e tal, uma revista. Acabou não sendo publicado, mas eu descobri ali que eu tinha sido a primeira mulher a trabalhar como mecânica de aeronave na Força Aérea, no Brasil. Não Ai, sei que se orgulho, amiga! Mas foi outro período que foi muito difícil. Foi uma aprovação muito grande, meu primeiro ano de formada, as coisas que eu enfrentei ali, mas acho que não é o foco do negócio aqui. Mas você entende que a partir do momento que você rompe uma barreira, que você se torna a primeira ali, que você mostra para um monte de gente para um monte de mulheres, né, na verdade, que isso é possível, que mulher pode estar e deve estar onde ela quer, onde não existe isso de que, isso aqui é só para homens. Não estou dizendo que foi fácil, né? Claro que não, mas você teve essa responsabilidade e por você ter conseguido chegar onde você chegou, você abriu portas para várias pessoas. Olha que legal isso. Sim, eu nunca parei de pensar desse jeito, não. Não, mas pense. A primeira ali pensa, ela tá abrindo a mata. Ela tá com o facão. Exatamente. Tá tudo fechado, Mas, assim, e ela tá abrindo o caminho. eu tenho uma Por isso que é mais cabeça- difícil. Eu tenho uma cabeça que eu acho assim que tem coisas, né, que realmente foi a situação. Principalmente a gente se complementa, né, a mulher e o homem. Tem coisas que o homem ele tem mais facilidade e a mulher outras.
Foi um ambiente extremamente masculino. Sofri, de certa forma, né, uma pressão. E eu tive um chefe que falou para mim assim, ele me cobrava muito. E a gente foi para lá, fui eu e um outro colega meu, né? A gente se formou os dois. E ele me chamou na sala e falou assim, eu vou cobrar mais de você, porque eu não quero que digam que eu estou aliviando por você ser mulher. Ah, para mulher faz assim. E eu realmente nunca quis ser vista assim, porque eu acho que a gente, enquanto mulher, tem um papel muito grande da gente mostrar a nossa competência. Porque, infelizmente, como tem pessoas competentes, tem pessoas que usufruem da condição de ser mulher, às vezes, para conseguir alguma coisa, e existe também um homem que é bobo, que vê que é a mulher ali que pode conseguir uma coisa e favorece, ou seja, existe um erro dos dois lados, mas, para mim, foi muito difícil mesmo. Né? É um outro podcast para poder entrar nesse mérito. Não, porque eu entrei em 2020, né? Então, eu sou engenheira mecânica, fui profissional de marinha, então, um lugar que, beleza, tem mulheres, mas ainda tem muitos homens. Só que a mentalidade que eu peguei já foi um pouco diferente, que você já entra sendo um militar, engenheira mecânica. Sim. Então, eles te veem pela sua profissão e pelo militar, né? Eles não... Tipo, eu fazer o trabalho, pode ser homem, pode ser mulher, eu saí, quem está me substituindo hoje é um homem, eu substituí um homem quando entrei. Então, eu acho que hoje já está um pouco mudou totalmente, pouco não. Pouco não. Muito, assim. Não, totalmente diferente. Até quase ficou nervoso aqui o microfone. Completamente diferente. As coisas, assim, até o nível de instrução também das pessoas. Naquela época, o pessoal que trabalhava ali na manutenção era uma galera que já estava até antiga, quase, às vezes, indo para a reserva, que entrou numa época que nem exigia o ensino médio. Então, assim, entrar uma mulher ali no meio do ambiente extremamente masculino, aquilo ali gerou admiração para alguns e desconforto para outros. Eu lembro que eu, de macacão de manutenção, vinha gente atrás de mim, você de macacão? Eu falei, o que tem? E o macacão era masculino. Então, assim, eu sofria para usar aquele negócio porque ficava um vinco na frente enorme, um bico, e atrás ficava entrando, eu não podia levantar o braço. Então, assim, mas assim, foi um aprendizado danado. Aquilo ali, eu confesso que naquele primeiro ano foi tão difícil, mas tão difícil, que eu pensei, a gente, quando se forma ou trabalha num local que você tem... as pessoas têm dificuldade com o novo, né? E aí vai olhar, eu sofria coisas de, por exemplo, trotes, que, por exemplo, sabiam que eu não ia conseguir tal coisa, pela força física. Realmente, eu tenho um pensamento que a gente não pode achar que todo mundo é igual. Porque, por exemplo, eu não tinha força e não tinha mesmo para segurar um arranque gerador sozinha, com uma mão, e com a outra mexer naquela peça do motor da aeronave. E isso, para eles, falavam, tá vendo, não aguenta. E não deixavam, não podia usar, não me deixavam usar, por exemplo, luva, para justamente eu ter a mão de mecânico, para minha unha ser aquela unha de mecânico. Você não quer ser mecânica, então você vai ser mecânica. Eu estou falando coisa leve, assim, só para entender. Só que, por outro lado, graças a Deus, eu trabalhei com pessoas maravilhosas, assim, que eu era de aviônica, né, que é a parte que mistura eletrônica com elétrica, e era um encarregado, era um sargento, que... Vou até falar o nome dele aqui, Stevenson, vou dar um beijo para você. O primeiro encarregado. Ele sempre foi muito paciente e ensinava as coisas, e a parte de eletrônica aproveitava-se meu tamanho. Então, assim, por exemplo, a gente tinha que trocar uma bateria que chamava bateria do ELT, que é a bateria que, quando a aeronave cai, é uma bateria de emergência para localizar aquela nave. Ela fica dentro da parte, eu esqueci o nome agora, da parte de trás ali do motor, e você entrava pelo bagageiro, uma portinha pequena, e era ferro ali atrás, então você tinha que entrar, botava uma madeirinha pequena para poder mexer. Então, assim, eu poderia contribuir de outra maneira, não aguentava um arranque gerador, mas pegava de outra maneira. Mas, assim, aquilo tudo, o que eu ia falar, que agora eu lembrei, é que quando você se forma, você tem que... A força, ela investe, né, em você. Então, você tem que trabalhar, teoricamente, para você pagar aquele investimento do teu curso de formação. Então, você não pode sair antes de tantos anos. Se você sair, você tem que restituir a União.
E naquele momento, aquele meu primeiro ano, que eu passei por tanta coisa difícil, que algumas vezes eu pensei assim, pô, eu estudei tanto, ralei tanto para estar aqui e estou passando por essa situação. Mas depois eu pensava, não, mas eu não tenho, na época não tem como pagar e ajudo e tal. Então aquilo ali foi difícil, mas me fortaleceu bastante, assim. Hoje eu olho ali para trás, quando a gente está na turbulência, a gente não entende, né? Mas era um negócio louco. Depois eu conto para vocês. Assim. Tem que fazer esse podcast. É verdade, é muita história, né, cara? Mas aí eu adoro. aí fui para a FAB, me apaixonei mais e mais pela aviação. E depois, durante os anos, eu fiz meu curso superior, trabalhando sempre. Então, assim, é outra coisa que eu entro no ponto que muitas vezes as pessoas esperam a situação ideal, estar numa posição confortável. Eu sempre trabalhei e estudei. Nunca tive a possibilidade de, vou parar de trabalhar quando eu tentei e não deu, para ficar só estudando. Então, assim, eu digo que é possível. Aí depois eu fiz o meu curso superior, eu queria fazer uma prova interna da aeronáutica lá, que era para oficial especialista, mas mudaram o edital, né? Antes eu tinha que ter 5 anos de formada e ia ser oficial especialista em eletrônica, que era meu objetivo. Passou-se a ter que ter 10 anos de formado. E aí eu não poderia fazer naquele momento concurso. Aí eu falei, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? A escolha na minha faculdade é outra história também, porque eu escolhi administração. É isso que eu tô pensando, porque não tem nada a ver. Você tá me falando que você fez técnica eletrônica e hoje você é intendente da... Tudo bem. Vamos chegar lá. A parte da faculdade foi porque eu servia em Santa Cruz. Santa Cruz é bem distante. E trabalhava muito. Então, como eu queria fazer a prova para oficial especialista, e na época o edital exigia curso superior. Simples assim. Não dizia qual era o... área. Aí eu vi a faculdade mais próxima da minha casa. Na época eu comecei a fazer uma particular. E daí eu comecei com a administração. Mas porque o que eu queria mesmo era uma outra faculdade que era no centro da cidade, ou seja, não tinha como sair de Santa Cruz e estudar no centro da cidade, que era ligado à parte de aviação. Mas Papai do Céu sabe o que faz, porque meu grau aumentou absurdamente no decorrer dos anos. E aí eu comecei a fazer administração, só que essa OM que eu servi, que era um esquadrão muito antigo, que inclusive foi sediado em São Pedro Aldeia, na base era da FAB, mas ficou anos em São Pedro Aldeia, na base da Marinha, foi para Santa Cruz, foi desativado e criado um novo esquadrão que eu participei da ativação desse esquadrão, a criação dele do terceiro grupo de aviação, que é lá em Campo Grande, não existia. Então, o esquadrão saiu de Santa Cruz e foi para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu fui para lá e, quando a gente chegou lá para ativação, não tinha hangarete, a gente foi com tudo na mão, os pilotos da aeronave, vamos começar a trabalhar. Então, assim, participei dos momentos ali da aviação, foram períodos, assim, não confortáveis, fisicamente falando, não confortáveis e desafiadores. Então, quando eu fui para Campo Grande, eu falei, quer saber, eu vou fazer o vestibular. Aí eu fiz o vestibular para a Federal de lá e comecei a achar interessante a administração, porque eu falei, isso aqui serve para a minha vida. E aí eu aproveito as matérias que eu fiz. Aí eu fiz o vestibular para lá, só que eu não deu para aproveitar nenhuma, não quiser aproveitar nenhuma matéria minha. Como nada na vida de Karen é fácil, nada, né? Tudo. Não, eu também não para por aí. Aí eu fiz 1 ano no Rio, fui para lá, e acabei começando a fazer. Só que aí, questão de movimentação, eu fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aí eu transferi, né? Que eu estava na Federal de lá, fui para a Federal de Santa Maria. Aí na Federal de Santa Maria, não aproveitaram. Não. Essa história eu também não sabia, não, cara. Tô cheia de história inédita. Não, eu peguei 1 ano, porque acabou que eu peguei 1 ano do Rio. Quando eu fui, por que não aproveitou lá na Federal de Campo Grande? Porque no Rio era semestral e lá era anual. A cadeira tinha uma contagem diferente. Quando eu cheguei em Santa Maria, para não dizer que não aproveitou uma matéria do Rio. Uma introdução mesmo. E aí eu fui para Santa Maria. E não obstante a isso, a administração, tanto no Rio quanto em Campo Grande, eram 4 anos. Só que lá em Santa Maria eram 5. Gente, eu fiz quase uma medicina de administração. Nossa! Mas, assim,
essa foi a escolha, como que eu escolhi a administração e eu sou daquela pessoa. Por que é o estranho da história? Não sei nem sei se era a minha vocação, mas eu gosto de começar alguma coisa, eu vou até o fim. Eu não gosto de desperdiçar tempo. Então, assim, eu já tinha estudado aquilo, eu não queria jogar no lixo. Tudo bem, frustrou, que foram praticamente 7 anos, frustrou. Nunca reprovei uma matéria de aula todos os dias. Mas eu falei, não, eu comecei, vou terminar. Então Mas aí você pensa pelo lado positivo, o copo cheio aí. super cheio. Federal. Sou super, pelo menos. não, eu sou super administradora também. Não reclamo disso, não. A Federal de Santa Maria, sinceramente, é uma baita de uma universidade, e, assim, não tem nada o que reclamar. Não, disso jamais. Eu nunca fiquei insatisfeita com isso. Não, isso que eu falo. Não, que você não precisou pagar. Não, sim, Não, se eu estivesse pagando... Pagar 7 anos é Não, uma aí coisa. não. Agora, pelo menos, você pagou um e o resto você fez não. nas federais. Aí eu ia ficar mais bolada. Eu ia começar a juntar matéria, estudar. Não, isso aí não... Aí, vai aceitar sim. Vai aceitar. Introdução 1, 2, 3. Ai. Mas, assim, foi por esse aspecto. Aí eu vim para a aeronáutica, estava trabalhando lá, consegui voltar para o Rio de Janeiro e, na expectativa do concurso da Marinha. não da própria aeronáutica, do oficial sim, especialista, eu falei, não consegui ficar parada, eu falei, vou fazer minha pós. Aí eu comecei a fazer pós em gestão pública. Eis que eu estava trabalhando e um colega chegou para mim, que hoje é da Marinha, ele falou assim, Karen, ele na época estava na FAB ainda, você não vai fazer prova da Marinha, não? Eu, tipo assim, não tinha nem pensado, né? Falei, Essa aviação, amigo. meu foco estava tão ali, mas assim, o meu irmão caçula é de Marinha. Só que, assim, meu foco era ser oficial especialista, eu não estava com foco na Marinha. Por quê? Porque eu achava que a Marinha era até 36 anos. Então, eu estava tranquila, eu queria tentar o que eu tinha de objetivo, né, para continuar na área operativa. E depois, se fosse o caso, porque meu foco, a administração nunca foi para ser administradora. Concurso interno. Concurso interno. Aí ele falou, não, Karen, para intendente, você que tem administração, o concurso é até 28 anos. Oi? Eu estava com 28 anos. E faltava um mês para a prova. Não, ainda não. Ainda não, voltava um pouquinho. Já tem emoção da idade, calma, Maria. Voltava um pouquinho mais. Aí eu falei, caraca, eu estou fazendo minha pós, dando serviço, trabalhando, não tem como. Né? Aí eu vi aquela voz assim, que a voz sempre conversa comigo, eu tenho uma voz que conversa comigo e com frequência. Aí falou, é melhor tentar do que se arrepender por não ter tentado. Porque, na época, na FAB, não existia concurso para administração. Então, assim, e a prova de oficial especialista não é todo ano que tem, não tem quase vaga, às vezes é 1 ou 2 vagas e concorrem 3 especialidades diferentes. É um concurso muito também, como eu vou dizer, difícil de acontecer, não tem tanta oportunidade naquela época. Hoje em dia eu não posso falar que não sei como é que está. Inclusive, eu queria falar que eu estou falando por mim, não estou representando nenhuma instituição. Estou aqui para contar minha experiência, não estou falando pela Marinha nem pela Aeronáutica. Mas aí eu resolvi fazer a prova. Aí eu falei, mas como é que eu vou estudar? Falta pouco tempo, estou fazendo pós, e aí ele me falou, Karen, eu fiz um curso. Fiz um curso. Eu posso ver se tem vaga, falar ver se tem vaga para você. Aí eu liguei, eu falei, calma, eu estou fazendo minha pós, como é que eu vou fazer? Tentar fazer intensivo no final de semana. Eu falei, eis que eu não tenho vida. Mas eu falei, não, beleza. Aí não tinha vaga. Aí, o concurso foi no meio do ano, isso deve ter sido janeiro, fevereiro, por aí. Brasil, não era para ser. Aí depois toca o meu telefone, sei lá, não sei, fevereiro, março. A gente conseguiu uma vaga para você no intensivo, você quer fazer? A voz. Exatamente, a voz. Eu falei, tá bom, minha única oportunidade, depois eu não vou me arrepender. Esse negócio de ficar me remoendo, depois eu vou ficar, por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Eu falei, então tá bom, quero. Aí eu comecei a fazendo a pós.
Aí, totalmente inviável. O ser humano não tem como a gente também abraçar o mundo. Eu fui e tranquei a pós e fiquei indo, mas eu comecei a assistir essas aulas, estou tentando lembrar aqui. O concurso foi em julho, não sei se foi em março, não lembro mais, já tem muito tempo. Mais ou menos isso, né? Alguns meses antes, não um. Não. Não um. Mas agora eu lembrei, eu não tranquei após de início. Eu tentei ir levando. Auxiliar. Os dois, obviamente. Né? Falei, pô, tô fazendo a pós era paga. Aí, a pós eu tava pagando. Falei, pô, não, já tô fazendo a pós aqui. Mas aí eu comecei a perceber que eu chegava na aula, eu não sabia responder nada. E eu olhava para todo mundo, não sei o quê, e fazendo simulado, porque o livro tal, do TGA, de não sei o quê. Eu falei, ai, meu Deus, o povo está lendo livro. Como é que eu vou ler livro? Que tempo que eu tenho para ler livro? Eu preciso vou falar gíria de Marinha, eu preciso do bizu, que é de Fábio, essa é a mesma, mas da Marinha eu preciso do boi para chegar e me direcionar ao estudo. Mas, enfim. Aí eu vi que eu estava gastando meu tempo e meu dinheiro, porque eu estava pagando o cursinho e estava pagando a pós e não estava estudando, porque chegava e ainda ficava dando meus serviços finais de semana para poder evitar de perder. Aí eu resolvi trancar a pós. Mas, mesmo assim, eu andava muito cansada, acordava às 5 horas da manhã, saía do centro, aí eu passei a fazer o intensivo dia de semana, todos os dias, porque não ia dar quando ela ofereceu o intensivo, e eu chegava já muito tarde em casa, cansadérrima, então eu só assistia a aula. Aí veio a questão de um mês, mas não foi um mês que caiu a ficha. Eu falei, se eu não fizer nada, der o gás agora, eu estou perdendo tempo. Mas não foram um mês, não. Aí eu, quando faltavam 15 dias, 14 dias para a prova, eu pedi 15 dias de férias. Peguei 15 dias de férias e estudava ininterruptamente, trocentas horas por dia, tipo, muitas horas por dia. Eu chegava no nível de 16 horas. Eu lembro que eu peguei, tinham 14 matérias para estudar, e faltava 14 matérias por dia, e vou ficar, e eu vou conseguir, e botava uma música que para mim era muito importante, que é Tudo Posso, né, que eu ficava ouvindo aquilo ali, que eu tudo posso, e estudava, pedindo para Deus para que as coisas acontecessem, né, se fosse segundo a vontade dele, que eu estava fazendo mais uma vez o meu melhor. E chegou no dia da prova, essa história a Carol já sabe, mas ela sabe parte. Porque E eu adoro essa história, tá? Escuta, Maria, que ela é muito boa. Porque aconteceu isso. Como é que é coisa de Deus mesmo, É coisa né? de Deus. Eu estou falando, minha vida é guiada sempre. Mas aconteceu isso lá atrás também na Fábio. Porque naquele outro cursinho tinha uma questão que eu nunca conseguia resolver. Fazer aquela questão lá em sala de aula, eu falei, gente, que questão é essa de eletrônica que era... E quando chegou na prova, eu com aquela prancheta suando, tinha um sargento que estava pedindo minha água. Eu falei, meu Deus do céu, vai me atrapalhando a raciocinar. E o homem, dá tua água. Eu falei, você está trabalhando, pode pegar ou não, sabe? E aquela questão caiu na prova da aeronáutica. Quando eu olhei, eu pensei, meu Deus, eu nunca consegui fazer. Mas eu tentei várias vezes, eu estudei, me ajuda, e eu consegui resolver aquela questão. Isso há alguns anos atrás. Quando chegou na prova da aeronáutica, eu estava esperando o portão abrir, do lado de fora. Da Marinha, né? Da Marinha, Essa desculpa, Marinha. obrigada. Esperando o portão abrir, com os colegas, encontrei uns colegas lá do cursinho. Aí veio a voz. Eu sei que é a voz do meu anjo da guarda. Essa voz tem nome. E não sei porquê, na minha cabeça, ainda sei que o nome dela é Sheila. Não sei porquê. Sheila parece estar sempre correta. Às vezes também é uma coisa que eu também nunca falei para ninguém, gente. Ninguém mesmo. Mas eu não sei por que vem na minha cabeça que o nome dessa pessoa que me acompanha é Sheila. Aí eu peguei e veio na minha cabeça a fórmula de uma questão de logística. Aí eu falei, pô, agora, cara... Eu comecei a tentar lembrar, eu não lembrava de um elemento da fórmula. Aí eu chamei um colega, aí falei para ele, como é que é a fórmula mesmo de lógica? Ele, tu tá de brincadeira, né? Tu quer saber agora na hora de entrar para a prova, ficar estudando em cima da... Eu falei, por favor. É só isso que eu quero saber. Aí ele foi e falou. Era um termo da fórmula. Quando chegou na prova, pum, tá lá a questão, a fórmula. Então, assim, a minha parte eu fiz. Mas eu sei que foi pela vontade dele. Se foi por merecimento ou se foi porque eu deveria entrar na Marinha para passar por certas coisas, para evoluir, para ajudar e para passar, né, por muita coisa que a vida da gente não é
só rosas, e não mesmo. Então, caiu, passei, e quando saiu o resultado, eu falei, meu Deus, eu passei, e agora? Largo a Força Aérea e vou para a Marinha? E detalhe, né, que tu não contou, mas é que eu sei dessa história, complementar, essa questão aí fez diferença na Fez. lista. Isso que eu ia Fez. perguntar. Essa questão, o que acontece? A prova de intendente, ela tem uma concorrência alta, né? Então, a média já é lá em cima. Aquela questão já foi a questão de corte. Praticamente todo mundo tirou aquela nota, só o primeiro colocado e o segundo que acertaram uma questão a mais. Os demais acertaram o mesmo número de questões e a redação que nivelou. Então, se eu não tivesse acertado aquela questão, eu nem entrava. Nem entrava. Só para explicar aqui para quem está escutando a gente, a prova de intendentes da Marinha, tá, gente? Engloba os cursos de administração, contabilidade, economia, esses três. Né? Esses três. Tá? Então, só para vocês terem noção, por isso que tem um número grande, né, de candidatos, porque não é uma graduação Sim. só, né? São É uma três. especialidade. E é uma graduação que, principalmente administração, tem muita faculdade, muita gente faz. Mas, assim, é aquele negócio que eu penso. Muita gente faz, mas nem todo mundo tem o mesmo comprometimento e a vontade. Exatamente. Então, tanto na Marinha quanto lá atrás, tinham muitas pessoas. Vão falar assim, mas você é inteligente, você ganhou o celular. Não. Assim, graças a Deus, meu pai, né, deu uma boa base para a gente, assim, fez um esforço danado para poder pagar uma escola, mas eu acredito que está mais pela vontade, porque meu pai me botou para fazer prova para outros lugares que eu não estava afim. E não estava afim, então você não tem a motivação, então não vai, sabe? A gente fala assim, de todos os inscritos, né? O pessoal fala muito, quanto candidato vaga, não sei o quê. Gente, todo mundo que se inscreve, eu acredito que cerca aí de 10% vai fazer a prova realmente para fazer. Tipo, eu estudei, utilizei um pouco do meu tempo, ou muito do meu tempo estudando, estou preparado para fazer a prova. Os outros 90 paguei a inscrição, vou lá fazer, ver como é que é, vou ver se cai o que eu sei, Bem por aí. vou ver se baixa uma luz e eu acerto. Então, para passar no concurso, é muito difícil você passar dessa forma, né? Você tem que estar preparado. Tem que ter um tiquinho de sorte. Talvez seja a Sheila te dizendo a fórmula, mas você tem que estar preparada. Se você não tivesse preparado, você não teria acertado todas as outras questões. Não, mas assim, a questão da intuição ali, do amparo, mas eu estudei aquilo, talvez no momento da própria prova ali eu fosse lembrar, porque eu sabia daquilo tudo. Uhum. Não foi uma questão que veio do além e Sim, falou. com E também ninguém certeza. falou nada, só veio na cabeça. E eu que estou dizendo da voz, porque pode ser a minha cabeça. Vai dar crescer cada um, mas a minha cabeça relembrando tudo que eu estudei, porque eu estudei. E eu falei com a Carol, né, num outro momento, que isso vai de cada pessoa, o estudar, né? Eu estudei na véspera, tem gente que, né, fala, não, melhor você estudou, não vai ser de uma hora para outra que vai vir, mas cada um tem a sua maneira de estudar e de Cada um aprender. de um jeito, né? Cada um de um jeito. Então, assim, para mim foi necessário, pela questão do tempo. E eu estudei de véspera nas duas provas. Não estou dizendo que eu aconselho que façam isso, porque eu fui até tarde e fui meio dormindo, mas não vale a pena. Não foi bom, mas assim, eu era mais nova, não sentia sono como eu sinto hoje. E assim, eu estava muito motivada. Mas essa história toda, né, mostra que não vim aqui para ser contadora de histórias, né? Mas é porque a Carol, a gente é amiga e ela sabe do que eu passei, não foi fácil e na vida nada é fácil. E os colegas falaram assim, pô, como é que você passou? E tem gente estudando há tantos anos. E tinha gente ali que tinha pedido demissão do emprego, como eu fiz lá atrás, para ficar só estudando e não passou. Mas passou no ano seguinte. Sim. Então, assim, talvez assim, pelo fato de eu saber que eu só tinha aquela oportunidade e ter que ser daquele momento e tal, deu aquela motivação surreal que as pessoas têm que aprender também que para ter uma coisa na vida a gente precisa de sacrifícios. E eu abri mão, né, de sair, de fazer um monte de coisa em prol de algo. Então, assim, hoje, né, eu estou já na carreira, graças a Deus. Se Deus quiser, né,
ano que vem, mudando, né, de quadro não, de círculo. Mas a minha vida inteira sempre foi me dedicando muito, muito, muito. E aí eu fiz essa pós, depois continuei estudando, fiz outra pós, hoje eu estou fazendo mestrado. Então, assim, a vida não para, né? É questão de querer aprender. Mas quando a gente corre atrás, as coisas, se tiverem que acontecer, elas vão acontecer. Então, é isso aí que eu E o penso. legal, cara, que eu acho que você também deixa de mensagem, né, Maria, é que, assim, diante das adversidades, né, que você enfrentou, talvez se você tivesse visto lá a questão, né, do exame oftalmológico, assim, não é para mim. Você já parou para pensar nisso? Se você tivesse desistido quando alguém falou, né, agora eu não me lembro quem foi que falou para você, não vai dar, Sim, esquece. o próprio médico. O médico, próprio o médico. médico que olhou o edital, ele pegou o edital e falou, pelo edital, você está um pouquinho, né, você não entra. Então, assim, eu poderia, naquele momento, não ter nem tentado. E o tentar é desgastante. É um processo muito desgastante, porque eu poderia estar fazendo um esforço todo em vão. Mas é o que determina a tua vida, né? Se você não tentar, você vai continuar onde você estava, né? Mas naquele momento, enfim, meu grau, naquela época é o que é hoje, para vocês terem noção, porque para a Marinha eu tive que fazer cirurgia para entrar. Mas, assim, meu grau chegou, eu tinha, eu não lembro mais, eu acho que era menos do que é hoje, mas o meu grau chegou a 8. Eu cheguei, e, tipo, acho que eu devia ter, hoje, não, eu falei besteira, porque eu tinha menos do que eu tenho hoje, que hoje eu tenho 3 e pouco, mas eu acho que eu tinha uns 2 e pouco. E, naquele momento ali, provavelmente, assim, até a nossa visão, a nossa acuidade visual, ela pode ser, né, definida. Realmente a gente tem um problema de vista, mas, assim, às vezes ela pode variar. E, naquele momento, eu enxerguei, entendeu? Então, assim, é muito do acreditar, do acreditar que você é capaz, de que você pode. E eu tive, né, na minha cabeça certa de que, assim, minha parte eu tenho que fazer. E a questão de ter feito o curso em ambos os casos foram preponderantes, porque eu estudei guiada, tipo, aquele material é ali que eu vou estudar, porque quando você começa a querer estudar está dando ali o edital, tudo que pode cair é muito vasto, em várias literaturas, e você começa a se perder. Só de concentrar tudo, né? De Só de procurar a prova organização. antiga, você já perde um tempão. Perde tempão. E eu sou uma pessoa que o pessoal até brinca e fala assim, você estuda por osmose, que eu começo a estudar, eu apago o livro e tudo. E eu sinto sono bizarro estudando, não sei o que eu tenho, que eu sinto muito sono. Por isso a música também. A música, com certeza. E a música tem que ser música que eu goste. Se for uma música ruim, aí me desconcentra totalmente. Aí eu ficava estudando, ouvindo música, tomando café, guaraná, em pó, tudo que tinha direito para dar acordada. E você ainda treinava a parte física para o teste? Em qual época? Da Marinha? Não. Mas vamos voltar. Aí você passou na Marinha. Saiu o resultado, aquela questão, passou na Marinha. E aí? Aí eu fiquei... Só que a alegria que eu senti da FAB, ela foi uma alegria muito diferente. Por quê? Porque na Marinha, eu já era militar, eu já tinha uma carreira. O sonho que você... Realizado. E na FAB era algo que era o impossível, que se tornou possível. Não existia quase concurso para mulher. Então, assim, eu tinha o problema de vista que hoje, depois do passar dos anos, eu vi que realmente não era impeditivo de nada, e era uma questão de edital, e eu enxerguei ali para poder passar. Não foi problema durante a carreira toda. A Marinha foi aquela questão, eu queria oficial especialista, e hoje eu vou trabalhar com administração. Administração. É isso que eu quero. Quando eu entrei para a FAB, eu não tinha ideia de nada. Eu achava que eu ia marchar, ia para a guerra, que eu ia fazer tudo, só queria ser militar. Então, quando eu fui para a aeronáutica, para a Marinha, eu estava realizando um sonho, sim, de ser oficial. Tanto até que na formatura,
Na hora que estava cantando o hino, gente, eu chorei tanto, mas tanto, que eu pensei que eu fosse morrer, tanto chorar engasgada com meu choro, cantando. Que teve o tenente lá que falou, meu Deus do céu, eu nunca vi uma pessoa tão emocionada. Mas por que aquilo ali era sonho de verdade? Era um sonho... Era um impossível mesmo, É, né? e eu estava conseguindo chegar onde anos atrás eu tentei e não tinha portas abertas para mim, não tinha prova para a escola naval, não tinha prova para a AMAN, não tinha prova, só tinha prova da AFA, mas realmente ali era mais, o índice era menor, né, a acuidade visual para intendente, então eu não tinha condições de fazer ali, eu já sabia que eu ia ser reprovada, ali não dava para tentar porque Não tinha brecha, né? não tinha. Para sargento tinha, porque eu estava ali, né, no limiar, eu poderia enxergar. Mas para intendente, não. Então, assim, onde se abriu aquela brechinha, é por ali que eu vou. Então, o caminho foi muito tortuoso. Aí, quando eu cheguei na Marinha, era o sonho de ser oficial, que era o sonho da minha vida, de ser oficial. E eu queria dar orgulho para o meu avô. Né? Meu avô faleceu foi em 2017 que ele faleceu. E eu queria que ele tivesse orgulho de mim. E meu pai, idem. E o meu irmão já conseguiu, fazendo por colégio naval. O caminho do meu irmão foi... Meu pai também, ele conseguiu pagar cursinho para o meu irmão e tal. Meu irmão conseguiu fazer, ele já começou bem novinho. E eu queria também estar ali. Então, assim, foi uma emoção incrível, incrível. Fiquei extremamente feliz, mas sem acreditar. Sem acreditar, porque eu falava, como é que eu consegui passar assim, tipo, tanta gente estudando, você às vezes nem acredita no teu potencial. Foi mais ou menos esse sentimento, eu falei, nossa, eu passei, é isso mesmo? Aí eu corri atrás de fazer a cirurgia, porque aí veio a preocupação, falei, caramba, De novo. passo e sou reprovada na vista, porque ali eu ia ser reprovada, eu era mega míope. E aí eu não enxergava o shampoo no banheiro, gente, pô, bizarro. Aí eu fiz a cirurgia dos 2 olhos de uma vez só, Meu Deus. porque não tinha tempo suficiente para ter recuperação. Quando você faz a cirurgia, o teu grau fica flutuante. E na mesa cirúrgica, eu segurando as bolinhas assim, apertando, né? Quem faz cirurgia sabe que dá um nervoso danado, que você está enxergando, daqui a pouco ele... Vai Aí vendo tu não tudo, enxerga né? mais nada. Aí você fica ali sabendo que teu troço tá jogando laser Ai, que agonia. e sentindo o cheirinho de queimado, né? E nos dois, eu apertando aquilo lá, ele falou, ó, parei por aqui. Porque eu não quero falar errado o termo, porque eu não lembro se era córnea, retina, é muito fina. E se eu continuar aqui, você pode vir problema até não enxergar. Então, tem que parar por aqui. Não sabemos qual grau que você vai ficar. Nossa Senhora. Bate coração, porque isso sim também era outra coisa que eu, desde criança que eu uso óculos, meu primeiro emprego, aquele que eu falei lá atrás que eu pedi demissão, desde lá eu comecei a juntar dinheirinho, um pouquinho que eu tinha para poder fazer minha cirurgia. E ali eu falei assim, poxa, eu não vou deixar de usar óculos. Aquilo ali para mim doeu muito fundo. Ali doeu. Não era nem só porque eu não poderia passar na Marinha, mas que eu não ia poder mais usar óculos e não deixei de usar. Aí levou-se um tempo, o grau ficou flutuante, eu realmente fiquei com 2 graus e pouco de resíduo, mas fiz exame médico, graças a Deus passei. Respondendo a pergunta da parte física, na época da FAB, eu passei e fui correr atrás de prejuízo. Comecei a fazer... Não se tinha... Tá? Cultura de academia, quase não existiam academias. Era fácil como hoje, né? Não, eu estou falando realmente de coisa de... O concurso foi feito em 2000... Estou falando de coisa de 20 e poucos anos atrás. Não tinha quase academia para esse termo fit. Fit surgiu ontem. Internet, sabia-se que você ia fazer... e você fazer atividade física no próprio quartel, houve-se um estudo e melhoraram muito até o tipo de atividade que se faz. Então, até que eu sou toda pembada hoje. Eu tenho condropatia patelar, ombro ferrado, por fazer coisas sem ter um fortalecimento correto. Mas, enfim, aí eu corri atrás da FAB, lembro que eu fiz o TAF. Quem puder realmente ir estudando, fazendo atividade física antes, vale muito a pena. Porque quando eu corri naquela pista lá do Campo dos Afonsos, aquele vapor subindo, aquele cimentão, um sol, todo mundo quase vomitando ali, tu pensa que tu vai morrer, tu não está acostumado a correr.
E aí, da Marinha, não. Da Marinha, para mim, foi light, porque na FAB eu passei a dar continuidade e eu gosto de praticar atividade física. Então, assim, na FAB eu comecei até a competir, não gosto de corrida. Então, quando eu fui para a Marinha, eu já era. E até na época da formação eu entrei fui para a equipe, tem uma equipe de remo, e nas corridas eu competi na corrida. Aí depois, tudo bem, foi a parte de ferrar o joelho e nunca mais poder correr direito. Mas assim, para quem está parado e quem está com planejamento, está estudando, vale muito a pena, porque a atividade física é necessária até para você oxigenar teu cérebro, para você descarregar, porque você fica com um nível de estresse altíssimo. Não é fácil, eu tive queda de cabelo pra caramba. Eu estou falando aqui rindo, brincando, mas foi um período muito, muito, muito puxado, assim, para a questão de concurso. E assim foi. E eu hoje, né, estou na Marinha esses anos e eu sempre ouvi, por que você não faz prova para não sei o quê, por que você não faz prova não sei o que lá, porque acabo trabalhando muito, a gente vai ficando mais antigo, tem mais responsabilidades e, assim, eu não vou embora enquanto o que tem que ser feito for feito. Então, assim, sempre trabalhei bastante. E aí eu ouvi a minha tia, porque você pode estudar para outro concurso, mas, assim, eu me sentia realizada, me sinto realizada. E é isso, assim, eu não sei, eu contei em uma pergunta, eu consegui falar o podcast inteiro. Não, eu acho que a gente vai ter que trazer ela em outro podcast, né, Maria? Mas foi maravilhoso. E falei tudo, toda a minha história, não tem nada. Não tem nada de Marinha. Se alguém quer saber alguma coisa de Marinha, não pergunta para mim. Quem faz o intendente na Marinha é outro podcast. Outro. Gente, que horror. Não, foi maravilhoso, porque essas histórias de superação, é o que eu falei, dão força para outras pessoas, que todo mundo tem suas dificuldades, né? E quando a gente vê outra pessoa falando das dificuldades dela, que a gente se identifica, e a gente fala, caramba, ela conseguiu, eu posso também. Pode. Isso é muito comum. Às vezes, hoje, o podcast que alguém está escutando é a vozinha. É a Sheila dela, é a Sheila dela. Eu só acho que é Sheila. Eu tenho um nome, não tem criança não dá nome? Mas talvez seja realmente alguma frase que você falou, alguma parte da sua história, alguém se identificou e foi a voz, né, que talvez agora está fazendo alguém mudar de ideia. Pode estar fazendo sentido, né? Exatamente. Mas assim, o que eu acho de verdade, fundo do meu coração, é que a gente tem que acreditar no que a gente quer. E botar na cabeça também que, primeiro, a gente faz a nossa parte. Se for para ser, vai ser. Se não for também, não é para ficar frustrado achando que não é, porque o caminho era outro. Sabe, eu conheço pessoas que tentaram por vários anos e não conseguiram. E conheço gente que tentou, isso na época da FAB, o menino tentou todas as vezes que foi possível. Eu não sei se foi 7, 8 vezes, um negócio assim, era um número grande. E ele conseguiu passar no último ano dele, na última vaga. Ou seja, esse não desistiu. E só passou por isso, porque não desistiu. Exatamente. E eu, particularmente, fico pensando na força que ele teve, porque assim, eu tive a força de enfrentar isso tudo, mas aquela batida, eu não sei se ele pegou a mesma batida que eu peguei intensamente, eu sou muito intensa, né? Aquele período aquela, vamos usar outro termo de Marinha, aquela voga, aquele tempo nessa frequência que eu estava também não era muito saudável, não. Mas, assim, e a questão, né, de você se planejar e de se dedicar, o que é teu está guardado. Eu falo brincando o negócio da vozinha, mas é porque, assim, na hora realmente vem o pensamento, né, a gente pensa, vem as nossas aflições no coração, e daí a gente está, né, conectado, eu acredito muito nisso, a gente está conectado com o alto, pensando positivo, que a gente é amparado, a gente é intuído. Então, nesse momento, eu estava com meus receptores abertos a vir na minha cabeça tudo. Não foi só aquela fórmula, eu estava ali mentalmente revisando tudo, e quando chegou naquela, veio, né, assim, aquela fórmula. Pô, aquela fórmula. Então, assim, pode ser a mesma, mas para mim, eu prefiro acreditar que é meu anjo da guarda que estava ali comigo, como sempre esteve em todos os momentos, e eu desejo para quem está, né, nesse período difícil, que é um período que tem momentos que tem altos e baixos, que a gente acha que não vai conseguir. Tem hora que também dá vontade de jogar tudo pro alto, largar tudo e ir para sair, assistir o jogo do Flamengo. Desculpa, gente, eu falei meu time aqui. Mas é porque é muito bom assistir, né, o jogo, eu gosto. E a pessoa pensa assim que isso não é para mim, mas é.
E eu queria agradecer a oportunidade. Você que é maravilhosa. Estamos De chegando estar no aqui. final. É. Queria agradecer muito por você ter vindo aqui, Karen, por ter compartilhado, né, um pouquinho da sua história aí com outras pessoas, que como eu falei, com certeza quem está assistindo vai se sentir motivado mesmo, vai se identificar, porque é a realidade de muitas pessoas. Então, eu queria agradecer assim, de todo o coração. Amei que você veio, amei te ver. Muito obrigada mesmo. Eu tô com saudade da Carol, tem anos que a gente não se vê. Pelo menos foi uma oportunidade de estar te revendo, te conhecendo. É uma pessoa muito doce. E quem está aqui do meu lado, né, tá vendo também o sorrisão das duas aqui. É bom conhecer pessoas com essa energia, com esse sorriso. E assim, estou à disposição, precisarem de mim. Sempre, qualquer coisa, independente se é marinha, se é pessoal. E boa sorte para todo mundo. Obrigada, tá? Não, já vou deixar o convite, porque a gente precisa fazer agora o podcast do Intendente. Com certeza. Gente, eu tô com vergonha. Nada, foi maravilhoso, amiga. Não, porque a Carol falou, não, eu chamei a Karen, tem uma história de vida maravilhosa. Eu não quis nem saber. Para não perder a surpresa, né? E saboreando a história, né? Exatamente. Não, maravilhosa. Eu vim aqui para falar de como é a vida do intendente, gente. Nada. Eu já estava de olho nessa história, tanto que eu já tinha brifado ela. Aham. Foi muito legal. Não, maravilhoso. Eu acho que você trouxe uma história de vida, de superação, de não desistir. Acho que a gente fala muito aqui no curso de você ter clara a sua motivação. Eu acho que você traz esse intrínseco, né, seu mesmo. Qual que é a sua motivação? O primeiro era ser militar, o segundo ser oficial. Então, você saber por que você está estudando, né? Você ter um motivo. Eu falo, saber por quem... Por quê? Pode ser por você, por alguém da sua família, pelos seus filhos, para mudar de vida, para mudar a vida da família, enfim, né, de toda a sua família. Então, ter esse propósito, né? É interessante ter esse propósito, saber por que você está fazendo o que você está fazendo. Não, com certeza. Gente, obrigada também pela audiência. Se você ainda não nos segue, né? Então siga nossas redes sociais. Envia esse vídeo aqui, esse link ou esse áudio para todas as pessoas que você sabe que tem o desejo de fazer parte das Forças Armadas. E eu espero vocês no nosso próximo 01 Cast. Tchauzinho. Tchau, tchau.